Chegamos! Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse encontro tão esperado. Eu sou Valéria Assunção. Nessa terça-feira, 31 de outubro de 2023, a gente está estreando aqui uma segunda temporada do projeto OABcast, da OAB Campina Grande, que tem o objetivo de trazer debates de temas importantes para a sociedade. E também trazer debates relacionados à própria instituição, aos temas dos próprios advogados membros dessa instituição aqui em Campina Grande, com a parceria nessa temporada da Faculdade CESREI, aqui em Campina Grande. E eu queria agradecer a presença de todos vocês e já pedir agora, nesse momento, as primeiras pessoas que estão entrando, já para compartilhar esse link aí com seus amigos, com seus familiares, porque hoje vamos falar da causa animal. Mas antes da gente entrar nesse tema tão importante, só para dizer que esse projeto ele vai acontecer a cada 15 dias, um jornalista convidado vai receber aqui, nesse espaço da CESREI, nesse estúdio montado, nesse belo estúdio, convidados, um advogado da própria instituição e também professores da faculdade, para debater temas diversos. Agradecer demais, convite feito, e agradecer também o convite que me foi feito pelo presidente da OAB, subseção aqui de Campina Grande, o advogado Alberto Jorge, que me convidou para estrear essa nova fase do projeto com esse tema tão importante, a causa animal. Eu vou apresentar aqui meus convidados, que estão aqui comigo hoje, para a gente entender um pouco mais dessa situação, das leis de proteção aos animais e também que trata dos crimes contra os animais relacionados ao meio ambiente, recebendo a Renata Gomes, que é advogada, presidente da Comissão de Direito Animal aqui de Campina Grande, ela que já atuou como voluntária na causa, conhece bem esse lado da proteção. E o Felipe Torres está aqui também conosco, ele que é presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB, subseção Campina Grande, com mestrado em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, autor deste livro aqui, e daqui a pouquinho a gente vai tratar mais desse tema a fundo, que fala da conduta da omissão de socorro de animais domésticos em estado de vulnerabilidade. Bem-vindos, boa noite, obrigada pela presença, Renata, Felipe. Obrigada, Valéria. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui do lado desses dois grandes profissionais, debatendo um assunto tão importante para toda a sociedade, para todos que gostam da causa animal, e não somente para eles, para todos nós que estamos inseridos nessa sociedade que, dia após dia, vemos situações de maus tratos sendo noticiadas, e que a gente precisa tentar combater de alguma forma. E nada melhor do que com um debate aqui. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir qualquer mudança na sociedade. Olá, Valéria. Olá, Renata. É um prazer estar aqui para tratar desse tema tão importante do direito animal, direito ambiental como um todo. Parabenizar a OAB Campina Grande pelo projeto OABcast, parabenizar também a Faculdade CESREI por fazer essa parceria com a OAB Campina Grande, mostrando a importância não só para a comunidade geral, mas para a comunidade acadêmica também, esse projeto muito importante, e estamos à disposição para tratar desse tema que a sociedade está prestando muita atenção nos últimos anos. Vamos falar sobre as leis de crimes contra os animais, um tema bastante amplo, A gente vai tentar, de forma pontual aqui, por subtemas dessa causa, que é muito importante, que é explicar às pessoas sobre o que é esse crime, o que as leis brasileiras, de que forma elas tratam esses crimes, como denunciar, quais são os entes envolvidos, enfim, todo o arcabouço que envolve essa questão da proteção animal. Vamos começar, então, falando sobre maus tratos. Quando a gente fala de maus tratos, a gente entende que o conceito mudou. É isso, Renata, Felipe? A causa animal hoje, existem leis, até mais recentes, que mudaram um pouco desse entendimento. E aí eu queria que Renata começasse explicando, para quem nos escuta, e eu recebo muito, Renata, essa dúvida. Em que situação é considerado um animal numa situação de maus tratos? Não é só o fato de bater, de espancar, A gente tem que entender que
é muito mais amplo que isso. Sim, sim, Valéria. Para a gente entender como o nosso ordenamento jurídico chegou nesse tema e nesse crime específico de maus tratos aos animais, a gente precisa ver um pouco mais amplamente a situação. Eu convido vocês para fazer um exercício mental e pensar que nossa legislação ela é um cone, né? Uma pirâmide. No topo da pirâmide está a Constituição Federal. A Constituição não trata dos maus tratos, mas ela garante para todo cidadão o ambiente, o meio ambiente equilibrado e dá essa responsabilidade para o ente público. O Estado tem o dever de buscar esse equilíbrio. Como? Criando leis. Então, aí a gente vai para a lei federal que trata dos crimes ambientais. E justamente essa forma que o Estado conseguiu para tentar um maior equilíbrio aí do meio ambiente, garantido para todos nós. E nessa lei dos crimes os crimes ambientais, a gente tem a tipificação do crime de maus tratos aos animais e penaliza qualquer pessoa que cometa esse crime, só que nessa lei a gente não tem a especificação do que seria o crime de maus tratos aos animais. É muito amplo, né? Esse tema é muito amplo, é muito vasto. Então, a gente desce um pouco mais nessa pirâmide, a gente chega nas leis estaduais. A gente aqui na Paraíba tem um Código de Direito e Bem-Estar Animal. Nesse código, a gente tem uma vasta disposição do que seria os maus tratos aos animais. Então, a gente encontra diversas condutas que podem ser tipificadas, entendidas como maus tratos aos animais, como, por exemplo, abandonar um animal, mutilar um animal, por exemplo, tirar dele água, sua comida. Ou seja, e quando a gente observa esses atos que estão ali dispostos no Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, a gente percebe algo em comum. E assim, porque eu estou dizendo isso? Para tentar chegar numa tipificação para maus tratos aos animais. O que seria maus tratos aos animais? Maus tratos é todo ato que cause dor ou sofrimento ao animal, de forma física ou psicológica, ou que lhe leve à morte. Então, assim, quando a gente vê todo o arcabouço jurídico, a gente percebe que é unânime. Um ato que cause dor ou sofrimento físico ou psicológico a um animal é considerado maus tratos. Isso porque hoje se entende, né, que os animais são seres sencientes, né? Isso, eu tenho esse entendimento, Felipe. Eu queria que você comentasse um pouco mais, porque apesar de todo esse arcabouço, né, de leis, a gente percebe que as pessoas ainda não têm esse entendimento. E é muito comum a gente ver animais, por exemplo, privados de um ambiente coberto, né, colocados ao sol, à chuva, amarrados. Isso é crime, isso é maus tratos. Sim, com certeza. Assim, a mudança social ela é naturalmente lenta, né? Ela passa não só pela mudança da legislação, mas como o judiciário aplica essa legislação nova que vai sendo alterada, mas também como a sociedade vai aprendendo a respeitar essa legislação. E esse respeito muitas vezes vem pela educação, que é o ideal, né? Mas vem também pela percepção de que as pessoas estão sendo punidas. Pela força da lei, né? Pela força da lei. Tem uma lei recente, né, também que trata sobre cães e gatos, maus tratos de cães e gatos. Isso. A pena para o crime de maus tratos de animal doméstico, e o foco geralmente é em cão, gato, mas vários animais domésticos, óbvio. A pena é de 3 meses a 1 ano, uma pena relativamente baixa. Mas com a alteração que houve em 2020, houve a chamada inclusão do crime de maus tratos qualificado, especificamente quando o ato for praticado contra cão e gato, aí a pena será de 2 a 5 anos. E caso venha a ter a morte do
do animal, essa pena ainda pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. Essa pena de 2 a 5 anos afasta vários benefícios que a lei processual penal brasileira permite para o cidadão quando a pena é um pouco mais baixa. Por exemplo, retira o fato, retira essa análise do juizado especial criminal. Retirando do juizado especial criminal, retira a possibilidade de transação penal, retira a possibilidade de suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 2 anos, não de 1 ano. Então, sai da perspectiva de alguns benefícios que muitas vezes faz com que a população não sinta essa punição. É aquela famosa cesta básica, que pela lei é a prestação pecuniária. Né? E aí, com essa pena um pouco mais alta, que tem entendimentos no sentido de elogiar e criticar, porque teria ficado... Divide opiniões. Né? Divide opiniões, porque teria ficado mais alta do que é o necessário para alguns estudiosos. Mas isso, efetivamente, traz uma sensação de punição maior para a sociedade. Agora, eu queria falar sobre a questão das denúncias, que, inclusive, as pessoas têm essa dúvida quando elas se deparam, elas entendem, digamos assim, que muita gente hoje já tem essa consciência, né, em virtude até da própria mídia, da divulgação, de casos que tomam conta nas redes sociais, então há um clamor, é uma revolta por parte da população, mas não sabe a quem procurar. O que fazer? Quais são os órgãos que teriam a obrigação de averiguar essa denúncia e, se constatada, abrir um inquérito, uma investigação? Como é que funciona essa questão da denúncia, Renata? Bem, Valéria, como bem a gente tratou aqui, maus tratos aos animais é um crime. É crime. Crime precisa ser levado à autoridade competente, que é a polícia. Se aquele crime está ali acontecendo naquele momento, é de extrema importância que seja chamada a polícia militar, que é a polícia que vai até o local, ela vai averiguar, ela vai deter, para tentar parar aquele crime que está ali ocorrendo. Até mesmo por força de um flagrante, né? Exatamente. Até o doutor Felipe pode falar muito melhor do que eu, já que é a área dele, mas é interessante as pessoas perceberem que precisa ser feito alguma coisa. Se for naquele momento que está acontecendo ali naquele momento um flagrante, chamar a polícia militar ou juntar provas, que é um detalhe assim que eu chamo muita atenção. Muitas pessoas acabam percebendo um crime que está ali acontecendo durante dias, aquele animal. Vai juntando fatos, exatamente, né? A importância é grande aí para você ter que juntar provas para realmente comprovar aquele crime e levar às autoridades competentes para averiguação. Materialmente falando, o que poderiam ser essas provas? Vai depender muito de cada caso, né? Mas, assim, além da prova testemunhal, do que as pessoas viram, tudo, muito da fotografia, filmagem, a própria situação de atestar a situação do animal em loco, no local, e por isso a importância de, sabendo ou tomando conhecimento de um fato, entrar em contato com a polícia militar ambiental, para que ela possa averiguar o mais rápido possível. Mas, por exemplo, se não tem um flagrante, né, ela já presenciou, esse caso já aconteceu, mas o animal permanece sob a tutela do agressor. Nós temos uma divisão na atuação policial, que a polícia militar, ela fica responsável pela repressão ao crime, e a polícia civil, ela fica responsável principalmente pela investigação. Então, não havendo um flagrante, ou seja, sendo um fato mais antigo, então ela pode fazer um boletim de ocorrência ou fazer uma comunicação geral para a Polícia Civil. E hoje a gente tem a novidade... Vamos aproveitar, então, para trazer, né, essa informação. Que é o início do funcionamento da Delegacia de Crimes Ambientais. Era uma luta área muito forte, longa. Uma delegacia especializada, né, com uma equipe que digamos assim, treinada, capacitada para atender esse tipo de crime, né? E vai lidar com isso todo dia. Então, naturalmente, com o dia a dia, com o passar do tempo do funcionamento da delegacia, eles vão ficar mais especializados ainda, já conhecendo
a forma da conduta Sim. de quem tem o costume de praticar esses crimes, a melhor forma de investigação, a melhor forma de apuração, né? E isso tudo vai facilitar como forma de fazer com que a população entenda que esses crimes não vão ficar impunes. A gente tem aqui, inclusive, a fala do superintendente, o novo superintendente da Polícia Civil aqui de Campina Grande, Dr. Paulo Enio, explicando exatamente sobre o funcionamento dessa delegacia especializada de crimes contra crimes ambientais, recém-instalada aqui em Campina Grande, como os advogados falam aqui, que é um instrumento importante, né, para que a população tenha acesso para fazer suas denúncias. A gente vai exibir aqui essa fala. Acho que tem um pouquinho. Agora vai. Acho que tem que liberar a tela ali. Deixa eu ver se eu consigo. Entra. Aqui ficou um pouquinho. Agora vai. E já está em funcionamento a Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente de Campina Grande, atendendo no expediente de segunda a sexta-feira. Nós contamos com uma delegada, a doutora Herta, com a equipe, com o escrivão, com o investigador. E nesta semana mesmo já fizemos a primeira reunião junto com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar, junto com membros da SUDEMA, e vamos já realizar algumas ações imediatas. É claro que a gente precisa que a população tenha conhecimento que agora existe essa especializada em Campina Grande, com estrutura para atendimento, e que a população saiba que pode realizar as denúncias envolvendo principalmente maus tratos contra animais. Nós temos o Disque Denúncia, o 97, nós temos o Disque Denúncia também através da internet, e não precisa se identificar. As denúncias serão tratadas com a devida prioridade, né, pela Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente. Então, passando para dizer que estamos à disposição, a Polícia Civil já está preparada para receber as demandas relacionadas a esse tema tão importante, né, tão em voga, e que, sem dúvida nenhuma, será parceira, a Polícia Civil será parceira no combate aos maus tratos, aos crimes contra animais, contra o meio ambiente em geral. Muito obrigado. Ouvimos aí a fala. Deixa eu voltar aqui. Do superintendente, né, da Polícia Civil, Dr. Paulo Enio, falando sobre esse marco, digamos assim, né, na causa animal. E aí eu aproveito a fala dele, que ele dizia sobre a denúncia anônima. Eu acho que quem está nos vendo aqui, protetores ou pessoas que já se depararam com uma situação de maus tratos, vão perguntar, mas eu não quero me identificar. É um vizinho que está agredindo o animal, né? Eu vou criar uma indisposição, vou colocar em risco a minha vida e a vida da família, vou sofrer represália. Isso é muito comum, infelizmente, porque as vítimas principais são os animais, eles não falam, mas alguém precisa falar por eles. Enquanto advogados, conhecedores da lei, o que vocês orientam nessa situação? Valéria, a gente não pode se calar diante de um crime acontecendo ali, que a gente tem conhecimento, a gente precisa, nem que seja de forma anônima, precisamos nos posicionar, juntar provas, é o que sempre indicamos, junte provas e denuncie, nem que seja de forma anônima. A gente sabe que a denúncia anônima não gera uma abertura de um inquérito policial, mas a delegacia e os policiais tomando conhecimento dessa denúncia, eles devem investigar, né? Devem pelo menos investigar para, quem sabe, se de fato aquele crime estiver ocorrendo, instaurar um inquérito e passar a uma investigação mais detalhada. Inclusive, vou pegar a deixa, doutor Felipe, porque quando a gente fala na denúncia, existe a omissão, né? A omissão de socorro. E esse livro, né, trata exatamente sobre isso, a conduta de omissão de socorro de animais domésticos em estado de vulnerabilidade. Ou seja, isso aqui, inclusive, tratado como uma proposta de tipo penal. O que seria a sua omissão? Bom, antes eu queria só dizer que nós tivemos duas notícias boas com essa informação do superintendente. Primeiro, a instalação da delegacia. Segundo, que a doutora Herta vai ficar à frente. A doutora Herta é excelente profissional, excelente delegada, professora universitária também. Então,
não tinha pessoa melhor para comandar a Delegacia de Crimes Ambientais. E, assim, esse estudo, essa análise fez parte do mestrado, foi a ideia de fazer uma comparação com o crime de omissão de socorro que nós temos no Código Penal, e a possibilidade de ter a punição para aquela pessoa que também se omite em socorrer animal doméstico ou domesticado em estado de vulnerabilidade. E aí essa possibilidade de punição não é para quem é o tutor, o responsável pelo animal. Para essa pessoa já existe a punição, que é o crime de maus-tratos. Então, se eu sou o tutor de um animal e deixo ele em uma situação de risco que cause, como Renata falou, cause sofrimento, seja físico, seja psicológico, eu vou ser enquadrado no artigo de maus-tratos, pelo crime de maus-tratos. Essa proposta é para quem não é o responsável pelo animal, quem não é o tutor do animal, mas toma conhecimento de uma situação e não se omite, né? Não pratica nenhuma conduta no sentido de parar ou tentar salvar aquele animal. Lógico que a gente não vai querer criar a situação que todo mundo vire o super-herói e pratica as coisas, não. Mas criar um senso de responsabilidade, né? Senso de responsabilidade e também nas situações que ele não possa agir diretamente em benefício do animal, mas comunicar às autoridades, que é o que acontece com o crime de omissão de socorro do Código Penal, quando a vítima é o ser humano. Se você presencia uma situação em que alguém está numa situação de vulnerabilidade e você não pode agir para socorrer aquela pessoa, porque você pode se ferir também, você tem um risco para você, mas continua uma obrigação, que é a obrigação de comunicar à autoridade competente, geralmente a polícia militar ou civil. E isso seria passado também para a situação dos animais, como, por exemplo, alguém vê um animal atropelado, alguém vê, como naquele vídeo que você me passou, era um cavalo, né? Cavalo abandonado em um terreno baldio aqui em Campina Grande, provavelmente com a pata quebrada, né? Exato. Que é, infelizmente, algo que acontece muito aqui na cidade. Eles são usados até a exaustão e depois ele simplesmente foi descartado no mato. E aí muitas vezes o animal ferido, ele fica mais arredio, fica agressivo, não quer que ninguém chegue perto, então você não consegue fazer o socorro, prestar o socorro, mas consegue ligar para a autoridade competente e fazer com que esse animal seja socorrido. Ou seja, não é passar, não é comigo, eu não estou vendo, não está acontecendo, pelo contrário. Né? Exatamente. E como é que você vê a importância, Renata, dessa provocação aqui que o Dr. Felipe faz em relação a essa questão da conduta de omissão? Porque existe, como a gente estava falando agora há pouco, né, da importância da denúncia, e é justamente essa coisa das pessoas tomarem para si, né, essa responsabilidade social também. Sim, é extremamente importante, Valéria. A gente vê que, de fato, quem não entende tão bem do assunto, da causa, quem não é tão amigo da causa animal, vê isso como uma certa besteira, a gente sempre escuta falar. Mas, de fato, é uma vida e que, hoje em dia, cientificamente já é comprovado que eles sentem, né? Por isso, daí vem o conceito da senciência, que é um conceito filosófico, que a gente já aborda aqui, trata aqui os animais como sencientes, são seres que sentem também. Então, é de extrema importância. Outro tema importante, que a gente meio que já tratou aqui nessa conversa, mas é preciso aprofundar, a questão das punições. E eu até digo, para que não vire impunidade. Porque, lamentavelmente, né, no contexto nacional, a gente ainda vê casos, né, de grande repercussão, de crueldade mesmo, onde os animais são colocados em situação extrema, né, de sofrimento, levando inclusive à morte deles. Mas a gente não vê a lei sendo aplicada, né, a punição acontecendo, a pessoa, principalmente, eu acho que essa é a sensação de quem realmente se comove com essa causa, que vê a pessoa presa, como o senhor falou, a pena de até 3 anos, não é isso? Cão e gato até 5. Até 5 anos para cães e gatos. É assim, como todo crime, Valéria, não basta a prática do crime para que aquela pessoa seja punida. Precisa que haja a demonstração da prática do crime. Precisa que
que haja a prova, a demonstração de que houve a conduta, de quem praticou essa conduta, e por isso a importância da atuação da população. A polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a população termina se transformando num efetivo fiscal, né, dela mesma, da própria população. E hoje nós temos a facilidade do celular, que tira foto, grava, tudo com mais tranquilidade, às vezes até, como a gente vê alguns vídeos, até por cima do muro, da janela da casa, o fato está ocorrendo na rua. Então, assim, a grande dificuldade, muitas vezes, da polícia e futuramente da justiça em analisar essa punição é a falta de prova, né? E aí, como todo crime, eu disse, precisa de prova na certeza para a prática da prática da para uma conduta, para ter uma sentença, condenação. né? Tem que ter um arcabouço de provas que consiga levar a materialidade daquele crime. Exatamente. É isso? Exatamente, por isso que a gente bate tanto na tecla de você denunciar, mas junte provas, junte essas provas e denuncie, porque de fato essa é a maior dificuldade que a gente encontra. Por exemplo, no crime, nos maus tratos, quando o animal é abandonado. Abandonar um animal é maus tratos. Como comprovar? Como ter provas de quem é aquele animal? Então, assim, é muito complicado, a gente sempre esbarra nisso e por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E por isso também da importância da microchipagem dos animais, né? Se a gente conseguisse fazer esse tipo, colocar um microchip nos animais, a gente conseguiria responsabilizar, por exemplo, um tutor que age dessa forma, abandona um animal, comete um crime. Agora, é fato também que a gente tem casos onde o próprio agressor é identificado, né? As imagens por si só já falam, né, pelos maus tratos, inclusive casos recentes que divulgamos nas redes sociais, onde um animal foi abandonado, nitidamente o carro jogou o animal na pista, você viu, né? Acho que Campina Grande Peso viu esse caso. O carro, né? E ele tentando subir desesperadamente o cachorrinho e a família indo embora, ou seja, é um flagrante nítido. Vocês acham que casos assim podem ficar na impunidade mesmo com toda essa comprovação, mesmo com testemunhas? A gente tem relatos de casos até piores e que não houve uma condenação. O que acontece na esfera judicial? Primeiro, esse fato tem que ser levado à polícia, né, para ter essa investigação, identificação das pessoas. A polícia investigando, ela encaminha essa investigação para a justiça, que vai chegar no Ministério Público, o promotor do caso vai oferecer a denúncia, e aí a pessoa ou as pessoas vão ter toda a oportunidade de defesa. E no futuro vai vir uma sentença judicial absolvendo ou condenando. Tem a situação também, Valéria, assim, muitas vezes a repercussão tem na época do fato e na hora do fato, mas muitas vezes não se busca a informação do resultado daquele processo. E às vezes falta essa transparência, talvez, para a população acompanhar, né? Isso não aconteceu na causa animal, não. Isso, aí pode ser que ocorra a punição e a população não fique sabendo. Mas essa punição, ela pode ser convertida? Pelo entendimento do juiz? Dependendo do tamanho da pena, do quanto da pena, pode ser revestida a uma prestação de serviço à comunidade, a uma prestação pecuniária, uma limitação de fim de semana, que seria algo mais brando do que a prisão em si. Se a pena fica até 4 anos, a regra é que tem essa substituição da prisão, efetivamente, para uma pena de prestação de serviço, ou seja, ou uma prestação pecuniária ou limitação de final de semana. Isso não ocorre só com crimes ambientais. Né? Qualquer crime que fique com a pena nesse patamar de até 4 anos, desde que não seja com violência contra a pessoa, a tendência é ter essa flexibilidade. Isso não gera uma sensação de impunidade, não, Renata? Sim, gera sim, Valéria. Inclusive, com relação às denúncias, a gente já recebeu muitas pessoas dizendo que fizeram a denúncia, prestaram um boletim de ocorrência, mas não foi à frente, não tiveram sequer notícias de como é que estava o andamento da investigação ou se foi, de fato, para a justiça. E, nesse caso, a gente quis demonstrar para essas pessoas que a gente precisa, quando
presta um boletim de ocorrência, receber a sua via, ter de fato a ciência que prestou aquele boletim de ocorrência. Por isso, da importância de uma delegacia especializada, porque a gente percebia que faltava essa especialização, né, nesse serviço. Esse olhar mais específico. Eu comparo muito com na medicina. A gente pode ser atendido por um médico geral, um clínico geral, mas ele provavelmente vai lhe indicar alguém mais específico, mais especializado. Isso também se aplica para as delegacias. A gente pode ser atendido na delegacia geral, digamos assim, mas com certeza é muito melhor alguém especialista, alguém especializado. Inclusive, doutor Felipe, a doutora delegada está acompanhando essa live. Ah, que bacana, doutora Herta. Obrigada pela audiência aí. E é muito importante esse debate, porque é para as pessoas entenderem o papel de cada instituição, né? Sim. A própria OAB, a Comissão de Direito Animal, tem o seu papel, né? Eu queria que vocês também aproveitassem, né? A gente falou muito da delegacia, do papel da Polícia Militar, né? Mas quando o protetor se depara com uma situação de maus tratos, de abandono, e aí ele não sabe a quem chamar, de que forma a OAB pode atuar nessa causa? Então, Valéria, a gente também tem um pouco de dificuldade nessa situação, porque muitas pessoas acabam chegando para nós querendo fazer uma denúncia, né, querendo que a gente vá em loco, verificar, e a gente não tem essa atribuição, né? Essa atribuição. A gente precisa entender que crime a gente precisa levar para a delegacia. Então, estamos ali enquanto comissão para orientar a população, orientá-la inclusive de como agir, como colher provas, como denunciar, como ir até qual polícia procurar. Então, assim, a gente está para orientar, também para fiscalizar, por que não, essas situações mais à frente. Quando alguém chega e diz que muitos boletins de ocorrência que foram prestados não estão indo à frente, a gente precisa também ter esse olhar e buscar do outro lado, junto com a delegacia, o que está acontecendo, porque essas demandas não estão indo à frente. Exatamente. Fazer a ponte entre a sociedade e as instituições. Exato, né? Exato. Buscar esclarecimentos, né? Trazer propostas, então, assim, para a causa. Unir forças também, né? A OAB tem essa característica específica de transpassar seus muros, né? De início, as comissões são meio que os órgãos técnicos da direção da OAB, tem as discussões internas, mudança de legislação, entendimento doutrinário, tudo isso passa na discussão das comissões temáticas, né? Então, a gente tem inúmeras comissões, tem aquelas que a população conhece mais, porque procura mais, porque está mais próximo da população, assim como a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direito Ambiental, Direito dos Animais, a Comissão Criminal, mas a gente tem que ter em vista que a OAB não investiga. Claro. A OAB não tem esse papel, isso, né? E eu queria aproveitar e colocar aqui sobre a discussão do papel do Ministério Público, né? Nessas situações relacionadas a crimes contra os animais, de que forma a sociedade, em que situação a sociedade pode também se amparar desse trabalho, né? Do papel do Ministério Público? O Ministério Público ele é essencial, primeiro porque a Lei de Crimes Ambientais diz que todos os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada, o que significa que quem vai propor a ação penal é o próprio Ministério Público, mesmo que alguns interessados algumas pessoas que seriam interessadas não se apresentem, certo? Então, o Ministério Público, tomando conhecimento do fato, ele está autorizado pela lei para propor a ação penal, iniciar o processo criminal. Ele pode provocar, sim, sem ter nem a denúncia ali do inquérito. Tendo uma informação básica, sim, que dê causa à investigação, e essa investigação chegando às mãos do promotor, ele vai estar autorizado a iniciar o processo criminal. E além disso, sim, principalmente não só assim, em uma cidade como Campina Grande, mas nas cidades menores, geralmente o Ministério Público é o órgão que está mais próximo da população, comparando com o Judiciário. Sim. Né?
E aí o Ministério Público ele fica recebendo mais as informações da população, está sempre atendendo a população naqueles direitos difusos, como consumidor, a própria matéria ambiental, saúde, a administração pública, né? Então, o Ministério Público é extremamente importante por ter esse papel de proximidade com a população. Pode ser a primeira porta? Pode sim. Porque a gente sabe que, claro, essa delegacia especializada, ela existe em João Pessoa, tem aqui em Campina Grande, ela vai dar suporte a uma região, mas existem muitas cidades onde não há uma delegacia. E aí o que fazer? Qualquer dificuldade que a população tiver de ter acesso à delegacia, pode ir ao Ministério Público. Nesse caso de crimes, nessa hipótese de crimes. Um flagrante, uma situação que não dá para esperar, que o animal está em risco de vida, né? Você não vai esperar, de repente, aquele plantão naquela delegacia que não existe naquele dia, ou até mesmo o chamado do 190 que não atende, ou você tem uma denúncia muito forte, né, contra instituições. Se coincidir no horário de funcionamento do Ministério Público, ele também não tem esse plantão. Como a Polícia Civil tem, a não ser em casos como criança e adolescente, que é obrigação legal, mas sendo o horário de funcionamento, o Ministério Público vai estar sempre aberto para receber essas informações. No caso, seria a Promotoria do Meio Ambiente, né? Isso. Mas nas comarcas menores, nas cidades menores, aí muitas vezes é um promotor só para tudo. E quando há ausência do serviço prestado pelo poder público, pela instituição, né, pelas forças de segurança, e que a população não consegue, né, esse atendimento, não consegue essa, digamos assim, essa ação concreta mediante uma situação de maus tratos ou de crime ambiental. Está falando na situação de buscar o auxílio da polícia e não ter esse retorno. Vamos dar aqui uma situação hipotética. Para que um animal seja resgatado de uma situação de maus tratos, o cidadão comum não pode, sozinho, simplesmente chegar lá e resolver o problema. Sim. E aí, inicialmente, se é flagrante, ele liga para o 190. Aí o 190, de repente, naquele dia não tinha uma viatura, a polícia não compareceu, enfim, por algum motivo essas situações acontecem, o animal não foi resgatado. Ele não tem como comprovar aquele flagrante porque já passou e já ele foi na central de polícia. Ele não tem como ir até a central de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Mas o fato existiu. Ele pode procurar o Ministério Público? Uma das funções do Ministério Público é ser o fiscal externo da Polícia Judiciária. Então, pode procurar sim, se resguardando o máximo de informação, mas vai ter naturalmente essa dificuldade também de muitas vezes sem um horário fora do expediente, horário sem plantão, né? Alguma dificuldade vai ter, mas pode procurar o Ministério Público para além dar conhecimento, da ciência desse fato, né? Ver se consegue trazer uma resolução para esse fato e tentar evitar que fatos assim voltem a acontecer. Inclusive, Valéria, é interessante a gente lembrar que maus tratos gera também multa, né? Uma penalização administrativa. Então, assim, aqui em Campina a gente consegue também chamar fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, SESUMA, para que ele vá em loco e verifique se de fato está acontecendo ali um crime ambiental. Eles podem fiscalizar. Inclusive, hoje mesmo eu falei com Lilian, da SESUMA, e pedi os números atualizados até para passar aqui, que seriam 3341-0600 e o 3310-6115. São os dois números da SESUMA, que a SESUMA está atendendo hoje. A gente pode, sim, tentar fazer essa ligação e chamar esse órgão municipal para que ele vá em loco e fiscalize também. E, se for o caso, aplique multa. E aí tem aquela questão do laudo, né? É preciso também a presença de um veterinário, muitas vezes, para testar esse laudo? Vocês têm esse conhecimento? Porque, assim, a gente já se deparou com situações, né, de receber denúncias de que, para determinada... para a polícia, aquela situação não era de maus tratos. Como a gente falou, né? Não é simplesmente o fato do animal estar sendo espancado. Hoje, maus tratos, ele vai além disso. Mas aí, de repente, aquela situação, a polícia não constatou que era maus tratos, por um entendimento daquela equipe que
estava no plantão naquele momento. Mas a presença de um veterinário é importante para esse laudo? Extremamente importante, Valéria. A gente já teve conhecimento de muitos casos assim acontecerem, que a polícia não quis averiguar o flagrante, não quis entrar, por exemplo, numa casa porque não entendia que ali estava ocorrendo um crime. Então, foi preciso chamar um veterinário dos zoonoses, mas assim, já saliento que não é obrigação de um veterinário dos zoonoses estar com a polícia no momento assim. A gente conseguiu, na verdade eles conseguiram, né, porque falaram com a diretora dos zoonoses e conseguiram nessa situação, mas é extremamente importante e seria muito importante que tivesse um profissional assim, junto com a polícia agindo nessa delegacia, porque são muitos os casos que a gente não consegue, a olho nu, identificar uma situação de maus tratos. Tipo um veterinário sobreaviso, né? Sobreaviso. Que faz parte da equipe, Isso, né? faz parte da equipe, quando fosse necessário. Exatamente. Né? Porque realmente tem situações de maus tratos que não é uma situação patente, não é o que você consiga visualizar de plano, né? Então, realmente precisaria de uma análise mais técnica e aprofundada. A questão de quando o animal está na rua ou de quando o animal está dentro de um domicílio. Para que haja essa intervenção, como é que funciona isso? Por exemplo, a legislação, ela impede que esse animal de dentro do domicílio ele seja resgatado sem uma autorização judicial, por exemplo, um mandato de justiça? Estando dentro da residência, tem uma limitação. E a limitação é a inviolabilidade do domicílio. Havendo flagrante mesmo? Flagrante? Sendo verificado o flagrante, mas aí tem que ser esse flagrante patente. O policial que estiver lá naquele momento não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Até porque se ele tiver dúvida, entrar ao domicílio e não tiver aquela situação, ele vai poder ser punido. Ele vai poder ser punido. Então tem que ser algo realmente claro, cristalino, aquela coisa que você não tem dúvida nenhuma. Havendo dúvida, agora com a implantação da delegacia de crimes ambientais, vai facilitar muito, porque se comunica a delegacia, se faz um procedimento, se pede essa autorização de entrar no domicílio ao juiz, o juiz autorizando vai poder fazer o procedimento. Vai facilitar bastante, então, esse tipo de ocorrência. Sim. É possível, então, não há impedimento? Não. E é o ideal, na verdade. Havendo dúvida, faz o procedimento da polícia, a polícia vai fazer a representação para buscar a autorização do judiciário. Com a autorização, a polícia vai poder resgatar o animal sem qualquer receio. E aí, o que acontece muitas vezes, né, a gente sabe nessas situações, é que às vezes não há, né, a lavratura, né, do auto em flagrante, o animal permanece na situação de maus tratos e fica aquela situação, né, de o animal vai permanecer naquela condição do tutor, o tutor perde a guarda se ele for realmente confirmado que houve maus tratos, se houve uma denúncia, se essa denúncia teve todo o suporte, né, todas as provas, ele pode perder pela lei, ele pode perder Inclusive, eu já vi casos onde o tutor ele fica proibido de criar outros animais. Existe essa legislação? Sim, existe, inclusive municipal, uma legislação municipal que diz que o tutor fica impedido de ter outros animais. E também na lei federal já diz que o tutor perde a guarda nos casos de crimes de maus tratos aos animais. Agora aí a gente precisa ver que vai precisar ter o processo, né? A gente vai precisar ali passar por esse processo. De inquérito. Exatamente. Julgamento. Depois do inquérito, o Ministério Público ver que de fato aquele crime ocorreu e denunciar para a justiça, passar por todo o julgamento, por toda a ação criminal, para no final, além da multa e da penalização, o tutor também perder a guarda. É um processo muito longo, entendo muito a população em geral que é leiga no assunto e que vê como é moroso e reclama muito disso, eu entendo, mas infelizmente a nossa justiça é assim, a gente precisa passar por todo um processo do contraditório, da ampla defesa, da oportunidade para as partes, né, se defenderem no processo. Exatamente. Infelizmente, a gente precisa passar por tudo isso, e leva um bom tempo.
a gente tem que entender que o processo é uma garantia. É uma garantia de que, se a punição vier, ela vem de forma correta, sem injustiça. E uma garantia também de que quem estiver sendo acusado de forma injusta vai ter toda a possibilidade de demonstrar isso e ser absolvido. Então, o processo é uma garantia. A lei funciona assim em todas as áreas? Sim, é uma garantia de que vai ser punido quem deva ser punido e vai ser absolvido quem realmente não praticou aquela conduta. Rapidinho aqui, nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de falar sobre esse assunto que é educação ambiental. Políticas públicas sobre a educação ambiental. A gente está falando muito de punição, de legislação, de denúncia, mas de repente o problema está na raiz, né, na educação, em construir uma sociedade mais consciente, que proteja seus animais. Sim, Valéria. E como eu falei bem no começo da minha fala, é de extrema importância. Acho que é o primeiro passo para a mudança, qualquer mudança na sociedade, é o diálogo, é a informação séria, verdadeira, e que a população, de fato, comece a se tocar, se movimentar com relação a uma causa, e a gente consegue reverberar isso lá no legislativo, né, que são eles que estão fazendo as leis. O clamor da sociedade, exatamente, né? Está refletindo o que a sociedade está pedindo. Então, assim, é de extrema importância a sociedade em si se movimentar e pedir, e entender dessa situação e pedir mudanças. Fiscalização, que precisa. Mais, digamos assim, mais proteção para quem realmente está ali precisando, para que essas pessoas possam dar condições, até mesmo numa situação de denúncia, para que ela se sinta amparada, né, também. Criar uma situação que muitas vezes a criança vira o fiscal dos adultos, vira o fiscal dos pais, dos tios, dos familiares como um todo, porque viram esse ensinamento na escola, viram esse ensinamento em algum lugar, e aos poucos vai mudando essa mentalidade que é cultural, em algumas situações bem difícil. Se a gente for tratar, por exemplo, daquelas atividades tidas como culturais, que se utilizam de animais aí, como farra do boi, vaquejar, tudo. Então, aí a gente começa a ter uma noção de quão arraigado está na sociedade, e essa dificuldade das pessoas entenderem que tem muitas formas de se festejar, muitas formas de se divertir, mas uma delas não é se utilizando do animal, né? E do sofrimento do animal, até porque eles não escolheram estar ali. Investir na educação, sim, de base, como você falou, tornar as crianças agentes multiplicadores do bem. Queria deixar espaço aqui para as considerações finais. A gente falou um pouco aí sobre tudo, eu acho que deu para entender um pouco mais, né, como é que funciona todo esse processo, mas vocês, como membros da UAB, doutor Felipe aqui com esse livro aqui, inclusive, doutor, venda seu peixe aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do livro, onde é que encontra, onde é que tem acesso aqui a esse exemplar. Valério, obrigado pela oportunidade, agradecer a Renata também, lembrar a todos que prestem atenção nas redes sociais da Faculdade CESEI e da UAB Campina Grande, para ficarem cientes dos próximos episódios da UABcast. E dizer que quem se interessar por esse tema, por essa área, o livro está disponível tanto no site da editora Dialética, como na Amazon, na forma física, como também no livro digital, virtual, quem preferir, para o Kindle. E a vontade de quem escreve é só que as pessoas leiam e discutem e opinem. E que nossos parlamentares escutem também, né? Sim. Quem legisla sobre o assunto também possa refletir sobre essa proposta aqui. Exatamente, e quero o retorno seu e de Renata, obrigada, com certeza. das críticas. Pode deixar. Obrigado pela oportunidade. Agradeço também, Valéria. A gente, olhando assim para um passado não tão recente, vemos que a gente evoluiu muito. Infelizmente, para a justiça, a gente ainda está a passos bem devagares. A gente ainda vê o animal, para a legislação brasileira, o animal ainda é tratado como uma coisa, é um semovente, né? Então, assim, mas eu vejo
com esperança o futuro. Eu vejo que a gente está caminhando para um lugar muito bom para eles. Já avançamos de alguma forma, né? Exatamente. E que a gente está caminhando para um lugar muito bom para eles e sempre estamos buscando, de fato, o bem-estar desses animais, porque é só assim, buscando o bem-estar, que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais ética, mais compassiva. Mais justa. Mais justa. Agradeço, Valéria. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. E uma boa noite a todos. É isso, gente. Quero agradecer demais aqui a participação da Renata Gomes, advogada, presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, Dr. Felipe Torres também, advogado, trazendo um pouco à tona toda essa discussão que se reverbere aí na sociedade, dizer que esse material, quem perdeu, chegou aqui no final, quer entender um pouco mais sobre esse assunto, vai estar disponível, né, 24 horas após, né, essa exibição. Hoje estamos ao vivo nas redes sociais da CESREI, @CESREI Faculdade, que é o Instagram, e depois no próprio canal do YouTube da faculdade. E também, claro, no decorrer da semana, a própria OAB, as redes sociais vão, né, divulgar um pouquinho do trecho para que as pessoas possam compartilhar essa informação, que ela seja útil para todo mundo e que traga, sobretudo, essa consciência ambiental. Afinal de contas, nós somos parte desse meio ambiente, né? Vivemos em conjunto, precisamos também estarmos unidos para o bem comum. Exato. Agradecer somente, mais uma vez, Renata, obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, doutor Felipe. E dizer, está só começando esse projeto OABcast. A cada 15 dias, um jornalista convidado vai estar aqui recebendo advogados, professores da instituição, sobre temas diversos, temas importantes para toda a sociedade. Daqui a 15 dias tem mais um podcast, OABcast. Eu, Valéria Assunção, fico por aqui agradecendo a participação e a companhia de vocês. Obrigada. Até a próxima, pessoal.